Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 11. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Ezequiel capítulo 11. Se for encontrando, se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração pela manhã. Estive orando, pedindo a graça de Deus, para que o Senhor enviasse uma palavra ao meu coração e que fosse direcionado também para a igreja. Gostaria que, como o pastor Sérgio já reiterou aqui, falou, a irmã Devanília reiterou, vamos levar a nossa mente ao santuário da graça, da glória de Deus. Amém? A palavra de Deus diz que nos ensina para que nós venhamos ter a mente de Cristo, que nós venhamos estar focados naquilo que Deus irá falar aos nossos corações. Diz assim, até o versículo 8 nós iremos ler. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Palatias, filho de Banaías, príncipes do povo. Disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar a casa. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor, e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos, que deitastes no meio dela, são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, ao momento da Tua palavra, Senhor, venha quebrantar os corações, quebrantar as vidas, trazer sobre nossas vidas, ó Pai, ó Deus, um espírito de forma que venha nos encher, transbordar. Assim, Senhor, como o cálice ali no Salmos 23, ele transborda. Enche-nos, ó Pai, da Tua unção, ó Deus amado, para que venha despedaçar todo jugo. Deus Santo e poderoso, estamos neste momento, Senhor, te pedindo,
Fala conosco, ó Pai. Ó Deus, não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir na Tua palavra. Leva toda a mente cativa ao santuário da Tua glória e de lá emana as palavras de vida eterna, que elas produzam o resultado ao qual será enviada, em nome do Senhor Jesus. E assim seja, graças a Deus. Pode se assentarem, glórias a Deus. Aqui nós vemos, irmãos, exemplos de maus exemplos. Porque quando nós olhamos o que Deus está falando aqui com o profeta, nós vemos que Deus, Ele traz uma alerta, uma advertência a este povo. Ezequiel estava ali na Babilônia no exílio. Ezequiel estava juntamente com o povo que estava sendo escravizado ali no exílio da Babilônia. Mas o Senhor levantou entre todos os que estavam ali, para lhes mostrar revelações, para lhes mostrar coisas misteriosas que Deus tinha para revelar àquele povo. Estavam quase se completando os 70 anos que Deus tinha determinado àquele povo que ficassem ali no exílio. Mas Deus, antes de libertar o povo, antes de trazer o povo novamente para a sua terra, Ele queria mostrar os erros que o povo dele estava cometendo. E nós vemos muitas visões aqui neste livro de Ezequiel, visões que muitas das vezes aqueles que ouviam Ezequiel dizer talvez não entendiam, ou talvez fechassem o seu coração por Ezequiel ser apenas um jovem ainda, por apenas Ezequiel ser um moço que estava ali no exílio, onde muitos anciões estavam ali. Talvez fechassem o seu coração para dizer por que Deus levantou muitas das vezes falava moleque, e não levantou este ancião. Porque Deus levantou esta criança e não levantou uma pessoa mais madura para levar a palavra de Deus aos corações daquele povo. Porque Deus, Ele não escolhe, irmãos, aqueles que são, mas Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Escolhe as coisas desprezíveis deste mundo para aniquilar aquelas que se dizem ser alguma coisa. Deus conhece, Deus sabe o que cada um de nós necessita. Deus sabe o que cada um de nós precisa da sua parte. Recebemos todos os dias de Deus o fôlego de vida, porque todos os dias necessitamos receber de Deus. Somos carentes da glória de Deus, somos necessitantes da sua presença, porque é Ele que preenche os vazios do nosso ser. Todas as vezes que nós vemos alguém fazendo alguma coisa terrível, como tirar a sua própria vida, muitas das vezes, nós vemos que existe um vazio dentro da pessoa. Quando não acontece da pessoa tirar a sua própria vida, acontece com que ela queira preencher esse vazio com coisas que não trazem nenhum benefício, como o álcool, como as drogas, como a pornografia. E Deus é quem nos preenche. Deus é aquele que tem o poder de preencher
um vazio do nosso ser. Mas o povo, antes de ser levado ao cativeiro, estava dando ouvido a coisas que não edificavam. Estavam ouvindo profetas que se diziam profetas, mas não eram. Estavam apenas recebendo palavras que agradavam o seu ser, agradavam o seu ego. Porque existia profeta em Israel, existia profeta em Judá, que estava alertando o povo deste cativeiro, como Jeremias. Mas o povo não dava ouvidos. E entre aqueles que poderiam dar exemplo, estavam dando mau exemplo. Seja pais de família, seja sacerdotes ali no templo, sejam reis, príncipes que estavam ali, não davam um bom exemplo. Mostravam para a sua descendência que era normal fazer de qualquer maneira, que era normal fazer de qualquer jeito. Enquanto Deus estava trazendo alertas ao povo: se volte para mim, porque se vocês não se voltarem para mim, virá um grande e terrível dia em que vocês serão levados para uma terra estranha, e ali serão todos os dias escravizados. Por isso que quando nós olhamos, irmãos, para a vida de Jesus, nós vemos que Jesus é o nosso maior exemplo. Sabemos que temos outros exemplos na palavra de Deus, mas Jesus é o maior de todos. E Jesus sempre mostrou, sempre ensinando com humildade, com mansidão. Jesus, ele era duro com aqueles que se diziam ser religiosos, mas era pacífico com os pecadores. Quando nós olhamos ali a mulher que iria ser apedrejada, Jesus no final diz: vai, mulher, e não peques mais. Mas quando era para falar com aqueles que se diziam sacerdotes, que se diziam religiosos, Jesus era duro e usava com veemência as palavras, assim como João Batista usava. E os chamavam de raça de víboras, porque eles conheciam o caminho, mas não estavam trilhando aquele caminho. Eles conheciam a palavra, mas não a praticavam. É como o pastor Sérgio já falou aqui. A própria palavra diz que é melhor que não conheçais do que conheceis e fazer errado. Haverá, irmãos, no julgamento, sentenças diferentes. Quando nós olhamos ali, quando Jesus ele determina uma sentença a Corazim, quando ele determina uma sentença a Cafarnaum, ele diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que aquelas cidades. Por quê? Porque aquelas cidades viram com seus olhos o Salvador. Sodoma e Gomorra não viu o Salvador. E nós estamos recebendo de Deus o alimento espiritual. E temos que pegar este alimento espiritual, guardar em nosso coração. Assim como o próprio salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, ele diz algo muito interessante e muito profundo aos nossos corações. Ele diz: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais também.
Jesus ele nos deu um exemplo de como nós devemos vencer o mundo, vencer as paixões do mundo, vencer aqueles desejos que vêm, que nós sabemos que não agrada ao Senhor Deus. E Ele nos deu um exemplo para que nós venhamos seguir. E não devemos seguir coisas que o nosso coração adverte que não são boas, mas devemos seguir aquele que é o nosso maior exemplo, Salvador, Jesus Cristo. Como começa a queda, irmãos? Deus ele mostra aqui no capítulo 8, se vocês notarem um pouco, como começou a queda destes 25 homens que estavam ali diante do templo. Versículo 16, capítulo 8, versículo 16 diz: E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Todos aqueles que deveriam dar o exemplo, esses 25 homens citados aqui, como eles estavam para a casa de Deus, de costas, adorando o sol. E Deus fala que eles faziam abominações. E ali ele revelando a Ezequiel, ele fala para que Ezequiel também falasse ao povo: há coisa mais abominável do que isso? Do que aqueles que deveriam dar o exemplo estavam as costas viradas à casa de Deus? Entre estes, irmãos, nós vemos que dois se destacam aqui. Dois aparecem em destaque, ainda no primeiro versículo do capítulo 11, que é Jazanias e Palatias. Mas antes de entrar neste contexto desses dois, eu gostaria de abrir um parêntese aqui e falar sobre o que aqueles homens estavam cometendo. Que tipo de pecado aqueles homens estavam cometendo? Além da idolatria, estavam cometendo o pecado da rebeldia. Essa palavra rebeldia, ou rebelde, ela tem significados na palavra de Deus
com referência a cada contexto. Por exemplo, no hebraico, a sua pronúncia quer dizer marad, aquele que se rebela contra a palavra. Dependendo do contexto que aparece a palavra rebelde, é este significado, aquele que se rebela contra a palavra. No grego, a sua pronúncia é apeiteo. Tem dois significados: descrer de forma voluntária. Alguém que tem a sua incredulidade de forma voluntária. O segundo, ouvir de modo imperfeito. Aquele que ouve de modo imperfeito está sendo rebelde ao Senhor, porque está desprezando a palavra de Deus. Na língua portuguesa existem palavras homônimas que têm em seu significado, na sua pronúncia, a mesma pronúncia, mas com significados diferentes. Por exemplo, cedo. Em dois exemplos aqui que eu irei mostrar, aparece a mesma palavra, mas com significados diferentes. Hoje eu consegui sair cedo de casa. Cedo, em outra pronúncia, cedo sempre meu lugar a pessoas grávidas e idosas. Uma palavra com dois significados distintos. Assim também aparece na pronúncia hebraica, que é o que nós estamos vendo aqui esta noite. Por exemplo, em Isaías capítulo 30, versículo 1, fala sobre filhos rebeldes, aonde diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentar pecado a pecado. Esse filho rebelde que aparece aqui, ele tem um significado, que a sua pronúncia quer dizer sará, que é o que eu uso frequentemente nas ministrações, que quer dizer dar as costas. E no segundo exemplo, aqui mesmo no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, diz: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, porque é casa rebelde. A mesma palavra com o significado diferente, que tem a sua pronúncia merim, que quer dizer uma pessoa teimosa e amarga. Então nós vemos que também na pronúncia hebraica, como na pronúncia portuguesa, existem palavras que são a mesma palavra, mas com significados distintos. E quando nós olhamos para o que o povo estava fazendo aqui, nós vemos que todos esses pecados, todos os significados da mesma palavra,
esse povo estava cometendo. Estava se voltando para Deus. Não estava dando o ouvido, ou seja, não estava ouvindo perfeitamente aquilo que Deus estava falando aos seus corações. E Deus, Ele quer que nós venhamos ser de uma maneira que venhamos glorificar apenas a Ele. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer que nós venhamos adorar apenas a Ele. Porque a adoração pertence a Ele. O louvor pertence a Ele. Aquilo que nós temos para entregar, temos que entregar a Ele com perfeição. De todo o nosso coração. Nunca deixar com que nada venha atrapalhar aquilo que temos para entregar para Deus. Os dois líderes que aparecem em destaque aqui, Jaazanias e Palatias, estão em destaque porque eram os dois que provavelmente poderiam dar o exemplo para aquele povo. Deus, Ele quer que cada um de nós, irmãos, venha ser exemplo para o nosso próximo. Exemplo de fé. Exemplo de esperança. Exemplo de amor. Porque de acordo com o que Paulo escreve em 1 Coríntios 13:13, são estes que restam a esperança, a fé e o amor. Temos que ser o exemplo e temos com o que nos expressarmos quando alguém pedir razão da nossa esperança. Como o apóstolo Pedro escreve em sua carta, no capítulo 3, versículo 15. Quando Paulo ele inicia o seu ministério, e quando ele começa a abrir as igrejas, em suas viagens missionárias, Paulo ele queria que aqueles que ficassem ali como liderança, desse o seu exemplo de fé, de homem de Deus. É tanto que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 1, Paulo, ele dá este exemplo aos ministros, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que se requer desses despenseiros ou encarregados é que sejam fiéis. E quando nós estamos demonstrando esse apreço ao nosso Deus, nós estamos demonstrando essa fidelidade que nós temos para com Ele. Porque Ele quer a nossa fidelidade também, irmãos. Ele não vem buscar uma igreja de outra forma a não ser a igreja que se adequa aos padrões da sua palavra. Jesus ele não vem buscar uma prostituta. Jesus ele vem buscar a sua noiva. Imaculada, sem ruga, sem mancha ou coisa semelhante. Aleluia! O versículo 5, acompanhe. A parte B do versículo 5, olha o que Deus, Ele diz: quanto às coisas
que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Quem tem a tradução NVI, aparece diferente, já aparece explicada essa passagem. Porque o que Deus está dizendo aqui é que, independente do que o povo fizesse exteriormente, Deus conhecia o coração deles. E Deus sabia se aquele povo estava ali para adorá-lo ou não, para buscar a sua face ou não. Deus sabe como os nossos corações estão diante da sua presença. Podemos enganar o nosso próximo, mas a Deus ninguém engana. E é exatamente isso que Ele está falando aqui. Eu conheço os vossos pensamentos. A mim vocês não enganam. Aleluia. Não podemos, irmãos, deixar com que nada venha afetar aquilo que nós temos em nosso coração em relação a Deus. Não podemos deixar que nada afete, que nada faça divisão, que nada venha fazer com que a nossa adoração seja desviada para coisas que não trazem edificação. Porque quando o nosso coração está em Deus, quando a nossa vida está arraigada neste Deus Todo-Poderoso, nós temos um espírito quebrantado. E entendemos a maneira que Deus fala conosco. Seja de uma maneira doce, ou seja de uma maneira que venha trazer uma repreensão, uma correção. E todos os que ouvem a sua palavra, dão ouvidos a ela, esses serão bem-sucedidos. Porque os que não dão, irmãos, olha o que Provérbios 28:9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em uma outra tradução do mesmo versículo, que é a mensagem, diz: Deus não dá a mínima para a oração dos que não ouvem. E às vezes a pessoa está ali pedindo algo a Deus, mas no momento de ouvir o que Deus tem para falar, ela não ouve. Ela desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus. Temos que todos os dias lutar contra isso, porque isso vem contra a nossa carne, para desviar a nossa atenção, para desviar a nossa adoração, para fazer com que a nossa mente não venha estar aonde muitas das vezes o nosso corpo está. Porque muitas das vezes isso acontece. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15:33. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. E essas más conversações estavam acontecendo ali em Judá, estavam acontecendo ali em Jerusalém. Os que deveriam dar exemplo estavam dando maus exemplos, falando o exemplo que traz aqui, como eles falavam: a cidade é uma panela e nós somos a carne.
Essa expressão quer dizer proteção. Falavam que o povo estava protegido, que nada de mal ia acontecer. Estavam indo contra a palavra do profeta Jeremias, que alertava, que falava por muitos e muitos anos. Não foi apenas um ano, não foi apenas alguns meses. Irmãos, Jeremias alertou por muitos e muitos anos antes de vir o rei da Babilônia e levar o povo ao cativeiro. Da mesma maneira, irmãos, acontece nos dias de hoje. A palavra nos alerta que Jesus está voltando e o povo está disperso. Jesus está voltando e o povo está com a cabeça em outro lugar. E muitas das vezes dão ouvidos a essas más conversações, que vai corrompendo os bons costumes do Evangelho de Cristo, vai corrompendo ali o seu interior, vai tirando a sua santidade, vai dando lugar às coisas materiais, às coisas abomináveis aos olhos de Deus. Aleluia, Jesus. Verso 8 foi o último versículo que nós lemos. Temestes a espada, e a espada trareis sobre vós, diz o Senhor Jeová. Aquilo que aqueles rebeldes mais temiam era exatamente o que Deus iria mandar para eles. Mas nós entenderemos, irmãos, mais adiante, que não era a vontade de Deus fazer isso. É como um pai que muitas das vezes tem que ensinar o seu filho através do castigo. Ele não se agrada. Será que Deus se agradou quando enviou o povo lá para a Babilônia para sofrer? Nós somos filhos ou não? Deus é nosso pai ou não? É o que Malaquias diz ali no seu livro 6. O pai, o filho honra o seu pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Nós temos que analisar o que Deus ele tem para mostrar para as nossas vidas. Temos que analisar o que Deus tem para nos ensinar todos os dias. Aleluia, Jesus. Pois era exatamente o que eles temiam. Eles seriam ali castigados com o que eles mais temiam. Porque quando Deus ele permite que alguma coisa aconteça, podemos olhar, podemos ver o que aconteceu ali com Davi, o que aconteceu com o faraó. Foram coisas semelhantes. Não deram ouvidos, ou se rebelaram, e tiveram castigos semelhantes. Choraram amargamente a dor de perder aquilo que eles mais amavam. Ainda no versículo 10: caireis
a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus está falando, olha, o que eu estou falando irá se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. O versículo 12. Deus, ele, em resposta, ele diz: e sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executastes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. Deus mostra o porquê iria castigar o povo. Porque o povo não estava mais buscando a vontade de Deus, e sim suas próprias vontades, e se acostumando com as abominações das nações circunvizinhas. E Deus, ele continua nos alertando. Deus, ele quer que nós venhamos ser fiéis a Ele. Deus quer que nós venhamos dar ouvidos à sua palavra. Aleluias. No versículo seguinte nós vemos que se cumpre algo aqui. Um dos dois homens talvez não deu crédito ao que o profeta Ezequiel estava falando ali. Talvez estava ouvindo o que ele falava, estava falando, isso não vai acontecer, é balela, eu não preciso ouvir isso. O que aconteceu com Palatias? E aconteceu que profetizando morreu Palatias, filho de Benaías. Qual foi a reação do profeta naquele momento? A mesma reação que nós vemos ali quando Deus determinou a destruição de Sodoma e Gomorra. O que Abraão fez? Intercedeu. Quando Deus determinou que o povo iria morrer ali no deserto, o que Moisés fez? Intercedeu. E com o profeta aqui, Ezequiel não foi diferente. Porque Ezequiel era discípulo de Jeremias. E Jeremias é conhecido como o quê? Como o profeta chorão. Então, Ezequiel, ele clama com grande voz e diz: Senhor Jeová, darás um fim ao resto de Israel? Ezequiel não queria que o povo morresse. Ezequiel teve ali aquele sentimento como nós conhecemos no Novo Testamento, o coração de Cristo, a mentalidade de Cristo. Ezequiel clamou, Ezequiel buscou, Ezequiel intercedeu para que o povo não morresse. Palatias talvez não tivesse dado crédito à palavra do profeta. Então aquilo que Deus tinha determinado aconteceria primeiro com ele. O versículo 16.
da segunda parte aqui, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que eu os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Deus está demonstrando o seu sentimento aqui, irmãos. Deus está demonstrando que não era a vontade dele o povo sofrer. Mas o povo não estava dando ouvidos. E foi um mal que veio para que se evitasse um mal maior. O povo teve que passar por esse período no cativeiro para aprender a dar crédito a Deus. Quantas pessoas, irmãos, que se afastam dos caminhos de Deus, quando o negócio aperta, correm novamente ali para os pés do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Deus não tinha vontade, não era o desejo dele de fazer o povo sofrer. Mas ele diz aqui, olha, ainda que o povo vá para uma terra distante, eu sempre serei o seu santuário. Eles sempre se lembrarão do seu Deus. Aonde quer que nós estejamos, em qual for a situação que nós estejamos passando, venhamos estar com o nosso coração em Deus. Continuando, versículos 19 e 20. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo. Darei, porém, dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Deus iria fazer com que o povo deixasse de ter um coração de pedra. Deus iria fazer com que o povo, através do sofrimento, deixasse de endurecer o seu coração à sua palavra. E ele fez. E o povo se levantou. E o povo abriu seu coração. E o povo começou a novamente ouvir a voz de Deus. Será que sempre terá que acontecer isso, irmãos? Para muitos se voltarem para Deus? Será que terá que acontecer tragédias, enfermidades, para que o povo se volte para Deus? Deus não quer isso. Por que o povo foi levado ao deserto? O próprio Ezequiel ele fala aqui, no capítulo 20, verso 10 e 11. Os levei ao deserto para vos ensinar os meus estatutos. Ezequiel 33, 11. Deus não se agrada na morte do ímpio, mas antes quer que ele se arrependa. A vontade de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Para encerrarmos, versículo 21. Deus traz um aviso para todos os que não deram ouvidos à sua palavra. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair nas suas
cabeças o seu caminho, diz o Senhor. Se coloque de pé. Deus nos mostra dois caminhos, irmãos. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Deus nos mostra com que Ele irá recompensar os fiéis e recompensar os infiéis. Enquanto nós estamos aqui, nós temos o livre-arbítrio de escolhermos o caminho que devemos, que queremos para a nossa eternidade. Que nós venhamos escolhermos o caminho de vida e não o caminho de morte, o caminho de paz e não o caminho de guerra, o caminho de esperança e não o caminho que nos mata. Aleluia! Deus, Ele quer um coração quebrantado na sua presença. Feche seus olhos. Senhor amado e Deus eterno, aqui estamos, Senhor, como tua igreja, Senhor, como tua noiva, esperando o grande dia. Pai, nesta oração eu te peço, Senhor, pelas vidas que estão afastadas de Ti. Pelas vidas, Senhor, que muitas das vezes não ouvem por perfeição. Pelas vidas, Senhor, que muitas das vezes vão contra a Tua palavra. Pelas vidas, Senhor, dos que dão as costas para Ti. Eu peço, Senhor, pelas vidas que estão caídas. Ó Deus, eu te peço, Senhor, por aquelas vidas que estão sem forças para voltarem, Senhor, aos teus caminhos. Eu te peço, Senhor, pelas vidas que precisam de uma libertação. Eu te peço, Senhor, pelas vidas que necessitam, ó Pai, ó Deus, de uma cura espiritual. Eu te peço, Senhor, pelas vidas que muitas das vezes, Senhor, estão necessitando se converter, mesmo estando, Senhor, dentro da Tua casa. Senhor, eu te peço por essas vidas, ó Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha trazer temor aos corações, que o Senhor venha fazer, Senhor, com que cada um de nós venhamos analisar a maneira, Senhor, que estamos Te adorando, a maneira que estamos, Senhor, cultuando a Ti. Oh Deus, Senhor, que o Senhor venha tocar, ó Pai, de uma maneira sobrenatural, Senhor, sobre as vidas. Que nós venhamos ter a mente de Cristo. Que nós venhamos, ó Pai, lutar contra a nossa própria carne. Que nós venhamos lutar, Senhor, contra o nosso próprio eu, contra o nosso próprio ego, contra as nossas próprias vontades. E buscarmos fazer a Tua vontade, Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eis-nos aqui, ó Pai eterno. Senhor, necessitamos de Ti, da Tua proteção. Nos protege, ó Pai. Assim como a galinha, Senhor, protege os seus pintinhos debaixo de suas asas. Assim como a Tua palavra ali no Salmo, Senhor, 91 nos ensina
que os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansarão. Glória a Deus. Estão debaixo das asas do Onipotente. Orandarás, te cantarás. Deus, em nome de Jesus, que o temor, Senhor, dos nossos corações venha, Senhor, novamente aumentar, e que a nossa fé, Senhor, venha, Senhor, estar firmada em Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Que assim seja, graças a Deus.